Professor, eu queria falar um pouquinho sobre a China e sobre um evento até emblemático que aconteceu nessa semana, o encontro do Xi Jinping com vários empresários, inclusive Jack Ma, que estava meio sumido, né? Ficou meio sumido um bom tempo, e aí voltou agora junto com o Xi Jinping, conversaram, o Xi Jinping e autoridades chinesas sinalizando ali mais estímulos para a economia, mais investimentos, inclusive no setor privado. Eu queria entender um pouco até da sua percepção a esse respeito, que o setor privado ficou, parece, né, na visão de alguns analistas, ficou um pouco mais escanteado durante alguns meses, até talvez alguns anos, e agora voltando, né, essa situação, até pegando um pouco desse gancho, né, de competitividade, de guerra comercial, de crescimento econômico, que dá possibilidade de termos aí mais investimentos privados no setor industrial e no setor tecnológico da China. Felipe, bom dia. É uma coisa importante de você lembrar que no capitalismo chinês, o Estado tem um papel muito importante. E não é aquele capitalismo que no Brasil, a gente acostumou a falar muito mal de empresa estatal. E o problema não é você ter empresa estatal, o problema é quando a empresa estatal é mal gerenciada. Então, é um problema de gerenciamento e de você não ter efetivamente regras de performance, KPIs, né, todas as coisas que você precisa para avaliar a rentabilidade da empresa. Então, o capitalismo chinês prevê a existência de empresas estatais e naquilo que o Estado não pode atender, também a presença de empresas privadas. E existe, inclusive, dentro das empresas privadas, você sempre vai ter a presença ali do Partido Comunista, né? Existirá uma associação do Partido Comunista dentro da empresa em alguns casos. Mas o fato é de que o crescimento chinês se deve a uma ação coordenada e planejada do Estado. E o capital privado segue aquilo que o Estado, por muitas vezes, direciona e estimula. Isso não é o único caso da China, não. Os países asiáticos são assim. Eu me lembro claramente que, quando você estuda o Japão, por exemplo, uma das grandes reclamações das empresas estrangeiras é que o governo chegava para as empresas privadas e dava aquilo que eles chamavam de orientações administrativas, que dava só para as empresas japonesas e não dava para as estrangeiras. Justamente nesse sentido de que você precisa de empresas domésticas, particulares, privadas, que também sigam uma orientação para você atingir aquilo que o Estado busca. Então, no episódio do Jack Ma, o importante a gente enfatizar é que o Estado muitas vezes vai dizer, olha, não existe na China aquela falsa ideia que a gente prega no Ocidente de que aquela questão de que você é um homem, a pessoa que faz sucesso sozinha, não é? Aquela pessoa que faz sucesso e que consegue atingir tudo sozinha. A gente sabe que isso não existe. E no caso chinês, em que o Estado é tão presente e tão importante no processo de planejamento, as empresas privadas entendem isso. Todo esse capitalismo chinês cresceu e derivou também de uma presença importante do Estado em todo esse processo. Então, quando você tem aí o governo trazendo os empresários, é para relembrá-los, primeiro, de que eles são uma peça importante do desenvolvimento econômico e, segundo, o Estado é um elemento essencial nesse processo.